Como deixar seus slides mais interativos? Eu sou Poliana Andrade e compartilho com vocês algumas dicas e estratégias para tornar nossas aulas mais dinâmicas e atrativas. A dica de hoje é como a gente pode tornar as nossas apresentações mais interativas e dinâmicas utilizando o Canva. Então vamos lá. Antes da gente entender como podemos transformar nossos slides, tornar eles mais dinâmicos e interativos, é importante a gente compreender os erros mais comuns. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo como se fosse uma apresentação sobre animais marinhos e a gente consegue perceber logo de cara que está cheio de informação, né? Então, o fundo aqui da nossa apresentação está azul claro, o texto também está numa cor clara, como se fosse um amarelo aqui quase branco, e isso dificulta bastante a leitura, né? Além disso, tem uma grande quantidade de texto também, então está poluindo mais ainda essa apresentação, e não tem nenhum elemento também que faça menção aqui, né, ou relação com a temática, que no caso, né, do exemplo, são os animais marinhos. Então, aqui a gente tem como se fosse um exemplo negativo, né, do que não fazer na nossa apresentação. Então, vamos agora para a parte prática do que seria interessante, né, a gente trazer nos nossos slides, nas nossas apresentações, para tornar essa apresentação mais dinâmica e interativa. Antes de tudo, eu vou mudar esse fundo aqui, né? Eu até coloquei aqui já na aba de busca, ó, o tema mar, que é esse tema que a gente está trazendo hoje. Aqui no Canva temos várias opções, então tem opções mais infantis, podemos dizer assim, né? Mas tem outro também mais formal. Então, você escolhe de acordo com o seu objetivo, tá? Eu vou escolher essa daqui. Aqui a gente já pode alterar o nome, né? O título. Vou trazer aqui como se fossem os animais marinhos mesmo. Aqui a gente já consegue ter uma relação maior com a temática, né? Então, os elementos que tem aqui já estão fazendo essa relação com a apresentação. E aí, antes da gente partir para os elementos interativos, né? As animações em si, é interessante também a gente trazer alguns elementos de interação na apresentação que não necessariamente tem movimento, tá? Como assim, né? Como é que a gente pode trazer isso nas nossas apresentações? Eu gosto muito de utilizar no início, né, das aulas, das formações, alguma pergunta inicial. Então, uma pergunta que vai gerar algum tipo de reflexão, né? Ou então para a gente relembrar um pouco a aula passada, o encontro passado. Entender também como esse pessoal está chegando, né? Como esse público está chegando. Então, eu gosto de utilizar muito a escala de memes. Não sei se vocês conhecem, mas quando colocamos no Google, já aparece algumas opções, tá? Então, dependendo do seu público, né, e também da situação que você tá, né, se você vê se vai ser plausível ali, né, colocar essa escala de memes. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ter personalizado aqui com o Neymar, né, tem outros também aqui, de gatinhos, e entre outros. Então, essa escala de meme você pode adicionar da forma que preferir, né, de acordo com o seu objetivo e também de acordo com o público, tá? Então, é muito importante a gente ter isso em mente de como a gente vai aplicar essa interação no início. Então, essa é uma forma da gente trazer uma certa dinâmica ali no início da apresentação, sem ser com recursos de animação, tá? Mas partindo para os recursos de animação em si, eu vou trazer aqui, vou escolher aqui essa parte, essa página aqui, né? Eu vou mudar um pouco também o texto, então ao invés de eu colocar todo esse texto, eu vou selecionar aqui, vou trazer para essa página, tá? E vou fazer algumas edições bem simples que podem ser também aplicadas aí em sua apresentação. Aqui eu tô com um texto relativamente grande. Dentro do Canva, a gente também tem a opção de utilizar alguns recursos de IA. Então, nessa aba aqui de texto mágico, né, nesse botão aqui de texto mágico, você pode reescrever o seu texto, pode pedir para corrigir ortograficamente, pode pedir para encurtar também, deixar mais divertido, mais formal e assim por diante. E aí eu vou clicar nesse recurso aqui, ó, do encurtar, para deixar um pouco mais sucinto, né, mais objetivo aqui o nosso texto, para não ficar tão grande. Vou aumentar também o tamanho dessa fonte, né? É muito importante quando a gente está falando aí de acessibilidade, a gente ter esse cuidado com o tamanho da fonte, né? E com as cores e tudo mais. Então, percebam que aqui eu estou utilizando um fundo claro
com um texto mais escuro, então consegue ter, né, essa questão aí da visualização, melhora um pouco a visualização do texto. E agora eu vou trazer alguns elementos, né, algumas animações nos elementos, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou apagar esse elemento do cavalo marinho. E como eu tô falando de planeta, de oceanos, coisas do tipo, eu vou buscar aqui na aba de elementos um recurso de mundo, tá? Ou planeta, como preferir. Aqui você percebe que tem elementos gráficos, fotos, vídeos e entre outros. Eu vou em elementos gráficos, porque como essa apresentação tá com uma cara mais infantil, né? Trazendo mais recursos e elementos nessa pegada de desenho, eu vou utilizar esse desenho aqui do planeta Terra, tá? Então, eu tô apagando algumas coisas aqui, para também não ficar exagerado, né? Com muita informação, tá? E o que é que a gente vai fazer agora? Vamos trazer uma certa dinamicidade aqui para nossa apresentação. Então, nessa questão aqui do mundo, eu vou colocar um recurso de animação para dar movimento a esse planeta Terra aqui. Como é que eu faço isso, né? Eu clico aqui no planeta Terra e aqui em cima na opção animar, você vai clicar e vai perceber que existe um mundo de possibilidades aqui, um mundo de opções para você colocar no seu recurso, né? No seu elemento. Então, aqui, só de passar em cima, com o mouse em cima do elemento, você consegue perceber qual é o tipo de animação que ele vai dar para você na sua apresentação. Então, aqui é de elevação, panorama, surgir, aqui ó, sopro e entre outros, cambalhota. E aí tem um efeito aqui bem interessante, ó, de girar. Como a gente está falando aí de mundo, de planeta, a gente pode estar trazendo esse elemento aqui. Você pode, inclusive, até mudar o sentido do giro. Aumentar a velocidade também, ó, para ficar mais rápido ou mais lento. E assim por diante, tá? Então, aqui já é um tipo de elemento. Também posso dar elemento nesse daqui que já estava, que é o cavalo marinho. Então, nesse caso do cavalo marinho, eu posso dar um de cambalhota, assim, ó, recortando. Pode dar girando também, aqui surgindo, ó, e assim por diante. Eu não vou colocar nele, senão vai ficar com muita informação. Isso também é importante, né, de ser visto durante a apresentação, durante a construção da apresentação, para você não encher a apresentação de animação e de elementos e ficar muita informação, né, em excesso, que isso também vai prejudicar o entendimento da apresentação, tá bom? Então, aqui é um tipo também da gente é um tipo de recurso de animação que a gente pode estar utilizando dentro do próprio Canva, tá? Além disso, a gente também pode estar inserindo elementos, né, recursos animados que não são esse tipo de animação do elemento. Como assim? Deixa eu explicar um pouco melhor para vocês, né? Aqui a gente pode estar utilizando o GIF. Então, vamos dizer que eu estou falando sobre os animais marinhos e eu quero colocar aqui animais marinhos. E eu quero GIFs, então eu quero um polvo, ou eu quero, sei lá, um cavalo marinho que se mexe, um tubarão, algum elemento que dê aí movimento. Então, eu coloquei aqui na aba de busca, ó, animais marinhos, tá? Então, ele me deu aqui elementos gráficos e estáticos, né? Pode ver que eles estão parados. Como é que eu faço para encontrar elementos com movimento? É bem simples. Aqui na aba de filtro do próprio Canva, da própria aba de busca, você consegue colocar aqui, ó, animação animado. E aí, quando você voltar, ele vai mostrar os elementos gráficos em forma de animação, como se fosse um GIF. Então, aqui eu posso estar utilizando ó, o elemento do polvo, né? Aqui um siri, um caranguejo e assim por diante. Então, aqui também é uma forma da gente estar trazendo mais interação para a nossa apresentação. Você também pode pegar esses recursos de fora, né, no próprio Google. Então, aqui você pode colocar, por exemplo, GIF do tubarão. Esse aqui que é bem famoso, né, do Nemo, do Procurando Nemo. Você pode pegar esse GIF, copiar o endereço do link e trazer para cá. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí o GIF também, quando ele carregar aqui, ele vai aparecer igual aparece aqui no próprio Google, né? E aí você escolhe
o GIF que deseja para adicionar aqui na sua apresentação, tá? Mas lembrando que tem que ter cuidado, né, para não encher a sua apresentação com esses recursos animados, porque também vai ficar um pouco cansativo, tá bom? Então, essas são algumas dicas que a gente pode estar utilizando dentro do Canva, né, usando os próprios recursos do Canva. E uma outra opção, que é para trazer um pouco mais de interação também, são alguns aplicativos que o Canva oferece, tá? Então, aqui na aba de apps, você vai clicar e aí você vai procurar pela opção, ó, dessa roleta aqui. Esse recurso de roleta, ele é bem legal, ele é bem interessante, porque a gente consegue trazer uma interação, uma dinamicidade, como a gente estava conversando aqui, né, sobre isso, e em forma que você não precisa sair da apresentação. Então, ela é bem simples, você consegue personalizar tudo com o seu objetivo, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou colocar como se eu fosse sortear algum tema de grupo, né, para trabalhar aí com os grupos. Então, cada grupo vai ser um animal marinho. Então, polvo, tubarão, peixe, cavalo marinho e entre outros. Aqui também eu posso estar selecionando, né, o estilo da roleta. Então, como a gente está numa pegada mais aquática, podemos dizer assim, eu vou selecionar essa que é azul e verde, e aí a gente clica em gerar a roleta, né? Ela leva um tempo para poder gerar, personalizar a sua roleta, inclusive também dá a opção de link para você estar utilizando fora do Canva, fora da sua apresentação, mas dentro da apresentação você já consegue utilizar ela, tá? Então, deixa eu atualizar aqui para que a gente possa estar utilizando na nossa apresentação. Aqui eu só coloquei 4 opções, né? Então a roleta ela ficou bem simples. Para funcionar, né? Para usar ela é bem simples também. É só clicar 2 vezes aqui no botão do meio aqui da nossa roleta e ele vai selecionar e vai aparecer qual foi a opção sorteada. E aí isso vai muito assim da imaginação, da intencionalidade pedagógica do professor, da professora, né, da pessoa que está utilizando esse recurso. Ele é bem simples de fazer, bem dinâmico, então a gente pode estar utilizando aí para brincadeiras, né, para reuniões, sorteios de grupos, sorteios de temas, revisão de conteúdos e entre outros, tá? Então, aqui é mais uma opção que a gente também pode estar utilizando na apresentação para trazer interação. Percebe como é tão simples a gente trazer alguns recursos, né, que vai tornar nossa apresentação mais interativa, mais animada, mais envolvente também. Então, se você usa algum recurso desse ou ficou com alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários, tá? E até o próximo vídeo.